Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre o sexto mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade, ou guardar a castidade, que é a mesma coisa. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior falamos da illiceidade, da mentalidade da união livre, quando homem e mulher decidem, sem nenhum vínculo civil ou religioso, sem nenhum compromisso de estabilidade, fazer uma experiência a dois. Estamos aqui convivendo livremente. Se der certo, bem, se não der, cada um segue o seu caminho. E já vimos a illiceidade dessa mentalidade e por que a união livre é uma ameaça à instituição matrimonial. Hoje nós retomamos esse argumento, citando e comentando a segunda parte do parágrafo 2390 do Catecismo da Igreja Católica. A expressão união livre abarca algumas posturas, algumas mentalidades. Vejamos quais são elas e por que elas são ilícitas, por que elas são imorais. A expressão tenta camuflar situações diferentes. Concubinato, recusado o matrimônio como tal, incapacidade de se ligar por compromissos a longo prazo. Todas estas situações ofendem a dignidade do matrimônio, destroem a própria ideia de família, enfraquecem o sentido da fidelidade, são contrárias à lei moral. O ato sexual deve ter lugar exclusivamente no matrimônio. Fora dele, constitui sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Eu penso que o parágrafo é claríssimo. Nunca antes, nem fora dele. Ou seja, nunca antes do matrimônio, nem fora do matrimônio, o ato sexual poderá ter sua legitimidade. A situação de concubinato, isto é, como se fosse um casamento, mas não é. É, na verdade, um propósito de ambos, simplesmente de viver uma vida conjugal ativa, sexual ativa, sem a lei, no caso de católicos, sem o sacramento do matrimônio. E também, não poucas vezes, sem qualquer vínculo civil. Uma das manifestações daquilo que no programa anterior falamos de uniões livres. A posição da Igreja na fidelidade à Escritura, particularmente na fidelidade à doutrina de Jesus, à doutrina do Novo Testamento, não pode absolutamente legitimar tais mentalidades. Aliás, o texto é bastante claro, o ato sexual deve ocorrer exclusivamente no matrimônio. Fora dele, é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Do ponto de vista pastoral, há situações de uniões livres, há situações de concubinato que podem ser regularizadas, porque ele não tem nenhum vínculo anterior, isto é, antes de conviver pecaminosamente, não se casou no religioso com ninguém, nem ela. Eis o desafio da pastoral, visitá-los, acolhê-los, não excluí-los, mas mostrar objetivamente a situação irregular e apontar um caminho para a solução. A atitude do pastor que vai ao encontro da ovelha não a exclui, não a hostiliza, acolhe-a e trabalha, sobretudo rezando, sobretudo tentando convencer da necessidade da recepção do sacramento. E parabenizamos todos aqueles que arduamente se dedicam a regularizar essas situações de uniões livres, particularmente as de concubinato. Um sinal da solicitude, da ternura da Igreja por essas ovelhas que, as mais das vezes, não têm esse conhecimento, esse discernimento de que estão em pecado e podem sair dele.